Quero repartir com todo o coração com você essa palavra. Eu gosto muito de rabiscar. Queria ter um quadro aqui, mas só conseguimos um quadro pequeno, então nem vamos colocar, porque senão não vamos nem conseguir usar direito. Mas eu gostaria que tu usasse toda a atenção e pudesse copiar ao máximo tudo que eu puder te repartir. Há muitos novos que já estiveram em alguns encontros, outros é o primeiro encontro, outros de vocês são mais veteranos, estão desde o início lá em São Vicente conosco e têm recebido essa palavra várias vezes. Mas Paulo já dizia que ele não cansava de repetir as mesmas coisas para que houvesse uma segurança, com clareza, da convicção da nossa fé em Cristo Jesus. E eu também não tenho nenhuma dificuldade de repetir exaustivamente toda a palavra do Senhor, para que possamos ter um coração ardendo por exatamente isso que Deus nos trouxe através desse cântico. Então, em nome do Senhor Jesus, quero te convidar de nós tentarmos ter toda a atenção. Como eu falei ontem, é um encontro de trabalho, não é um retiro qualquer. É um encontro de trabalhadores comprometidos, obreiros na seara do Senhor, convocados para o serviço. Aleluia! Então, pensei de nós irmos um pouquinho mais forte nessa manhã, um pouquinho mais intenso, trabalhando mais exaustivamente, para que você possa ter todo o capital do Senhor, depósito de Deus. Paulo falava para Timóteo sempre: guarda o depósito que tu tens recebido da parte do Senhor, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos. E quando olhamos, Asaf e eu estivemos juntos num encontro com vários serviços apostólicos nesses dias em São Paulo, e ficávamos olhando para alguns desses homens ali. Tinha um amado irmão lá do Rio de Janeiro chamado Hélio Brum, 80 anos, 79 anos, junto ali com Jorge, com Christian, com Abílio, que já também está chegando perto dos 80, homens que já estão ali perto da entrada do céu para receberem a coroa da glória, para receberem do Senhor, né, a palavra: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no meu gozo. E a expressão dos seus corações quase tinha, o Hélio falou: ainda não completei a carreira, ali beirando os 80 e cheio de fé. Abílio, cheio de graça, diz: nos últimos meses plantamos 16 igrejas. Jesus amado, eu achava que eu era turbinado. Amado irmão, chegando aos 80, com todo vigor, plantando igrejas, plantando discípulos em toda parte, andando em todo lugar, visitando casa por casa. Me virei para o Asaf e disse: eu quero chegar lá nesses 80 dessa forma, cheio de vigor e de fé, de ânimo, para aquilo que o Senhor quer de nossas vidas. E nós falamos como é importante nós guardarmos o depósito do Senhor, aquilo, a herança de Deus que temos recebido dos pais, para que possamos passar isso adiante à nova geração. E cada um de nós que estamos aqui fomos chamados pelo Senhor e para o Senhor, e por meio do Senhor estendemos o seu reino. Então quero te convidar de nós, devagarinho, né, mas colocarmos esses fundamentos da fé mais uma vez, para que depois, na continuidade desse encontro, o Dani possa continuar mastigando aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Quero dizer assim que eu fico extremamente comovido diante do Senhor por ver cada um de vocês, por ver a obra que Deus está fazendo através de cada um de vocês, e isso enche o coração de fé. Eu conseguia ver essa canção sendo cumprida na vida de cada um de vocês. Somos em torno de 306 pessoas aqui, fora as crianças. E teve uma irmã de Campos que falou que Deus colocou um selo de propriedade sobre cada uma das crianças. Oh, Senhor, aleluia. Nossos filhos irão mais longe do que nós.
Aleluia. Nossa responsabilidade de passar para a próxima geração, nossos filhos e netos, sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não diluindo a palavra, não diluindo o fervor, mas dando continuidade de geração em geração. Há uma herança, há um depósito de Deus. E sobre isso que eu quero repartir contigo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, com muita alegria, nós estamos diante de Ti, nesse encontro, Pai. E assentados aos Teus pés, Tu nos leva agora ao monte para recebermos particularmente os mistérios do reino de Deus. Tu queres abrir mais ainda os olhos do nosso coração para que possamos ter com toda clareza o Teu reino, o Teu propósito e a Tua grandeza, Pai. E os nossos corações ardendo em fé. Ninguém olhando para si mesmo, como o Chico aqui falou, nos alertando. Ninguém restringindo a obra por colocar os seus olhos em nós mesmos, mas colocamos os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Tu és, Jesus, o Santo de Deus. Por isso vem operar em cada um de nós, concedendo-nos nessa manhã e nesse retiro espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento. Abrindo os olhos do nosso coração para que possamos ver toda a grandeza do Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo, começando nessa revisão sobre a visão panorâmica da obra e sobre o que Deus quer. Abra comigo em Efésios 3. Nós vamos começar de uma parte mais, como é que vou dizer assim, mais grande está errado em português, né? Maior, uma visão mais panorâmica e cada vez mais afunilando cada vez mais para tocar nas nossas vidas. Mas começamos do grande, do majestoso, daquilo que é tremendo, para a continuidade depois, também do grande, mas colocando mais especificamente o seu propósito. Efésios capítulo 3. Quero ler contigo a partir do versículo 8. Até vou pedir mais um microfone. Vou pedir para alguém me ajudar na leitura. Aleluia. Conseguimos mais um microfone aqui? Conseguimos. Tem aqui atrás. Não sei se alguém pode sentar comigo um pouco mais perto. Só para me ajudar também. Paulo diz a mim, o menor de todos os santos. Capítulo 3 de Efésios, versículo 8. O menor de todos os santos. Me foi dado essa graça. Puxa uma cadeira, Nelsinho, e pode sentar aqui. Te agradeço muito. A menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que nós vamos estar vendo continuamente essas boas novas, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas ou nas vossas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Para que pela a igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mês de novembro fazem 20 anos que Deus me separou ao presbiterato em Porto Alegre. Fazem 30 anos que eu conheci o Asaf, em novembro de 77. Naquela época éramos mais jovens. Éramos uns
guris, como dizemos lá em Porto Alegre, começando a vislumbrar o propósito eterno de Deus. Em julho de 78, logo depois, Erasmo, um dos pais em Porto Alegre, começou a nos ministrar e nos chamar à parte para, com graça, com clareza, abrir as Escrituras para ministrar a respeito do propósito que Deus tem com as nossas vidas. E eu confesso que, mesmo tendo já com aquela idade, eu já tinha mais de quase 12, 14 anos de fé, mas eu nunca tinha ouvido falar sequer sobre o nome propósito, nem nada sobre o propósito eterno de Deus. E para mim tudo aquilo lá era completamente estranho. E no início meu coração ficou assim, meio com suspeita, que doutrina estranha era essa, que revelação diferente. Mas gradualmente a palavra de Deus foi entrando no meu espírito, no meu coração, completamente me tomando para o seu reino e para a sua glória. Fazem então 30 anos quase que eu estou estudando, vivendo, me inteirando a respeito do propósito eterno. 30 anos. É mais da metade da minha vida, buscando as insondáveis riquezas de Cristo, e eu ainda me sinto engatinhando, me sinto na beirada a um universo no qual de vez em quando Deus dá um vislumbre maior e a gente cai de joelho, extasiado, completamente moído diante da grandeza da revelação. Então, querido, amado companheiro de luta, colega de ministério, eu te desafio a não dar por encerrado a revelação sobre o propósito, sobre o reino, sobre a igreja, sobre a vida de ministério, sobre a obra, sobre o que Deus quer. Mas eu te convido para até o final de nossa vida, nós perscrutarmos as insondáveis riquezas de Cristo. O propósito eterno de Deus é estabelecido na pessoa, dentro de Cristo Jesus. Você pode colocar assim: o propósito eterno é realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É determinação do Pai que todo o seu plano, toda a sua intenção, todo o seu propósito deliberado, plano deliberado, essa proposta de Deus seja estabelecido dentro da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que designou e realizou o propósito de Deus. Isto é determinação do coração e da mente do Pai. Ou seja, qualquer situação nossa fora de Cristo não coopera com o seu propósito. O propósito eterno, por determinação do Pai, Ele estabeleceu, é através de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, Ele é não só cabeça, ou Cristo histórico, Cristo, entenda bem, Cristo que viveu aqui na terra, caminhou, exerceu seu ministério, andou entre os homens, morreu naquela cruz, ressuscitou, foi exaltado e está à destra do Pai intercedendo por nós. Não é só esse Cristo com seu corpo glorificado, assentado à destra do Pai, que é realizado o seu propósito. Mas Cristo Jesus também, o seu corpo e a sua igreja. Versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo, conforme o propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, Ele é cabeça. Mas Cristo Jesus também é o corpo. É impossível desassociar, separar o cabeça do corpo.
Nós precisamos sempre ter essa visão clara, que quando falamos de Cristo Jesus, cabeça, e falamos de Cristo Jesus, seu corpo, a sua igreja. Você pode escrever Cristo Jesus, cabeça. Você pode escrever Cristo Jesus, seu corpo, igual à sua igreja. Efésios 1, versículo 22 e versículo 23. Fala que pela a igreja. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, vírgula, a qual é o seu corpo. A igreja, a qual é o seu corpo. Preste bem atenção. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, o corpo não é símbolo, não é figura, não é uma parábola, não é uma ilustração da igreja. A igreja, corpo de Cristo, é uma realidade. Nelsinho, abre para mim ali em Colossenses 2,17. Se tu pode ler para nós, fala da realidade, que é o corpo de Cristo. Que são as coisas, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Numa outra versão fala, mas a realidade é o corpo de Cristo. A realidade é o corpo de Cristo, fala numa outra versão, Colossenses 2,17. De novo, dizemos, nós precisamos ter essa clareza, e esse cântico que Deus deu para Dani, ele me mói por dentro, me rebenta. Eu quase falei para Deus, Deus, posso ir embora, não precisa ministrar nada. Já foi dada a palavra, do retiro inteiro. Se nós compreendermos essa realidade de que nós, como igreja, somos de fato o corpo de Cristo andando por toda parte, está dado o recado para cada um de nós. O corpo, a igreja, é a realidade. Não é símbolo, não é figura, não é parábola, não é ilustração, não é um esquema, um exemplo do que seria a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos do propósito eterno de Deus, nós não podemos pensar que o propósito foi feito da pessoa de Jesus, como eu falei, da pessoa histórica, da pessoa de Cristo glorificado, agora assentado à destra do Pai, mas desassociada, separada do corpo de Cristo que continua aqui na terra. O seu propósito eterno é um só e é em harmonia de Cristo cabeça e de Cristo o corpo que continua se manifestando aqui na terra. Agradou ao Pai. Foi decisão dela de centralizar tudo na pessoa de Cristo Jesus. Costumo dizer que o propósito eterno de Deus tem nome e tem sobrenome. Assim como cada um de nós. O meu nome e sobrenome é muito fácil. Para os suecos é. Lá meu nome é comum. Para nós aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Mas que bom que o nome e o sobrenome do propósito pode ser dito em todas as línguas. Não tem problema de pronúncia, de sotaque de gaúcho. É Jesus, o Cristo. Queres repetir comigo o nome e o sobrenome do propósito eterno de Deus? Jesus, o Cristo. Mais uma vez, Jesus, o Cristo. Mais uma vez, Jesus, o Cristo. É o propósito eterno de Deus, nome e sobrenome da pessoa. Vamos ler comigo Efésios 1, versículo 9 a 11. Depois nós vamos ler todo o contexto, mas como vamos ver de novo aqui,
que ele propôs, ele se designou, determinou de fazer convergir, de concentrar na pessoa de Jesus todas as coisas. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia. Queria te pedir para tu colocar 4 palavras, uma debaixo da outra. O primeiro dela é fundamento. O segundo dela é cabeça. O terceiro é centro. E a quarta é plenitude. Vou repetir. Fundamento, cabeça, centro e plenitude. Agradou ao Pai que o seu Filho Jesus Cristo não somente fosse, mas que seja e será para todo sempre, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O propósito, amados, é eterno, não muda. No meio evangélico, cada ano tem uma onda nova, tem um novo modismo, e inúmeras congregações e amados irmãos acabam se perdendo entre tantas novidades, entre tentar estar por cima da crista da onda, tentando surfar no meio evangélico do último hit, último top, para poder estar junto com a galera. Amados, você não precisa andar atrás de novidades. A novidade é que cada dia tu recebe revelação maior da pessoa de Jesus, do seu propósito. Cristo Jesus, Ele deve ser o fundamento de todas as coisas. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos ver alguns versículos sobre o fundamento de todas as coisas, que é a pessoa de Cristo Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. A principal pedra de esquina. 1 Coríntios 3, eu vou ler aqui, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento a não ser a pessoa de Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Nelsinho, 1 Pedro 2, 5 a 8. Enquanto que eu leio Atos 4:12. Atos 4:12 fala que não há salvação dado entre os céus e os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 2, 5 a 8. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui Pedro nos fala pelo Espírito que Jesus, Ele é uma pedra angular. A palavra de Deus diz: o Senhor pôs em Sião, na sua igreja, uma pedra angular.
eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhada. Ele é a principal pedra angular. Para nós, os que cremos, se torna preciosidade. Para aqueles que se ofendem e desprezam, se torna rocha de tropeço e rocha de ofensa ou de escândalo, como diz na versão que o Nelsinho está nos lendo. Cristo Jesus, Ele é o fundamento de todas as coisas. Preste atenção que não é de algumas. Nós vamos repetir essa palavra a cada sentença aqui. De todas as coisas. A nossa vida pessoal, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos, ministério, congregação. Resultado de toda a nossa vida tem que ser colocado sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Os relacionamentos, os vínculos. O estar, entre aspas, dentro da visão, andar juntos na revelação, não é baseado numa pessoa. Eu não estou aqui por causa só do Nelson. Eu estou aqui porque Cristo é o meu fundamento. Ele é minha rocha, Ele é minha pedra, é sobre Ele que eu estou edificado. Eu estou sendo edificado, casa espiritual, com meus amados irmãos. Não é nem a atitude de um outro irmão ou não, ou de um líder, ou de um discipulador, ou quem está me pastoreando, que é o meu fundamento. Mas é Cristo. Ele é a rocha. Cristo Jesus também é o cabeça de todas as coisas. Acabamos de ler Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, mas podemos ler de novo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Aleluia. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 10, fala que nele também estamos aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e de todo potestade. Por isso, quando você repreende em o nome de Jesus, e você está, como Dani falou, nele, no nome, na pessoa, quando você repreende os demônios têm que sair. Não é pela intensidade ou volume de voz, nem pela tua gritaria, nem pelo teu ardor, que os demônios saem. Os demônios saem porque eles estão debaixo da autoridade de Cristo cabeça. E no nome de Jesus, eles têm que se dar no pé. Eles precisam ir embora, eles não podem permanecer. Porque há um cabeça que é chamado de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos. Agradou ao Pai que o seu Filho Jesus Cristo seja cabeça de todas as coisas. Da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos teus negócios. Que na verdade nós estamos aprendendo que nada mais é nosso, tudo é dele. Ah, Senhor, Ele é a cabeça da nossa casa, das finanças, do dinheiro, do tempo. Ele é o Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Nós já lemos o texto de Efésios 1:10, você pode acrescentar ali, Ele é o centro de todas as coisas, já lemos o texto de Efésios 1:10, mas lemos também aqui Colossenses 1:17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o centro, Ele é, não sei se a palavra está certa, o âmago, Ele é a coluna de todas as coisas, tudo tem a sua centralidade.
Oh, Senhor Jesus. Tudo deve convergir para a glória exclusiva dEle. Se você está aqui ainda com alguma ambição de algo ser para a tua glória, para a tua honra, para o teu ministério, para o teu nome ser conhecido, e eu te confesso, meu querido irmão, que isso pode não ser um problema só teu. De vez em quando vem algo no meu coração, na minha mente ainda, e imediatamente eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Meu coração pertence à centralidade da pessoa de Jesus. Eu não estou à procura de grandes coisas, meu coração já se aquietou, como diz o Salmo. Meus olhos estão fitos na mão do meu Senhor. E o meu coração está não à procura de que o meu nome seja centralizado, mas para que o teu nome seja engrandecido. Tudo venha convergir para a glória de Cristo Jesus. Precisamos corrigir o foco continuamente, converter o nosso coração, nossos pensamentos. Às vezes podemos ficar desanimados, frustrados, porque a nossa vida, nosso ministério ainda não alcançou aquilo que temos, um coração que fosse, e ficamos desanimados, chateados, frustrados com Deus e com os irmãos. Amados, Deus está revelando o nosso coração. Ele diz, querido e querida, eu quero te levar muito além. Tu pensa que o teu coração no Senhor aspira isso, e eu quero te dizer, querido filho, querida filha, eu tenho muito mais. Mas teu coração precisa se render e abrir mão de toda ambição, de todo tipo de projeção pessoal, para que eu possa te usar. Porque querido filho de Senhor, eu não tenho, o Pai diz, o meu propósito não é engrandecer e tornar o teu nome, a tua pessoa e o teu ministério grande. Eu só tenho um propósito. É que o meu filho seja agradecido, que tudo converja para ele, que ele seja a cabeça e o fundamento. Enquanto que o teu coração ambiciona e às vezes se conflita e divide-se em outros pensamentos, ainda teu coração não está totalmente rendido ao meu propósito, não concebeste ainda a compreensão do que verdadeiramente eu estou atrás. Tantos homens em ministérios naufragaram e se perderam por querer projeção pessoal. O seu nome, a sua fotografia, o seu reconhecimento entre os homens. Amados, Deus está levantando um nome sobre toda a terra, e esse nome se chama Jesus. Ele é a plenitude de todas as coisas. Efésios 1:23. Já lemos, mas lê também Efésios 4:10. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima dos céus, para cumprir todas as coisas. Amém. Na minha versão fala para encher todas as coisas. A plenitude de tudo, para encher, para proporcionar, para encher todas as coisas. Colossenses 2:9 fala que ele é a plenitude corporalmente de toda a divindade. Colossenses 2:9, nessa expressão da plenitude de todas as coisas, fala que ele, quanto habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E o texto que já lemos de Efésios 1:23 fala para encher todas as coisas, para que sejamos tomados da plenitude dele, a sua igreja. Há um termo da química que fala saturar. Saturar completamente, encharcar, tomar, fermentar. Deus está enchendo o nosso coração e a nossa vida com a pessoa de Jesus. Cada célula tua, cada respirar, cada pensar, cada aspirar, cada andar, cada agir, precisamos ter revelação que o que Cristo quer é a manifestação do seu Filho. Cristo Jesus sendo a plenitude de todas as coisas. Podemos repetir essas 4 palavras?
Cristo Jesus, Ele é o quê? O fundamento de todas as coisas. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. E Ele é a plenitude de todas as coisas. Que tudo enche em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Acabamos de cantar que o conhecimento e a glória do Senhor encha a nossa vida. Encha toda a terra. O texto de Romanos 11, 36, Nelsinho. Conhecemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tu pode fazer um círculo, porque dele, aqui em cima. No outro lado, por meio dele. E a partir dele, para ele, são todas as coisas. Vou repetir, faça um círculo. Em cima, porque dele. Aqui, por meio dele. Aqui, para ele. No centro, o alvo. Você pode copiar da camiseta do Sandrinho. Jesus, o alvo. Você pode colocar a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você pode repetir comigo em voz alta, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Circuito fechado. Dá um looping eterno. Estão conseguindo copiar o que eu estou escrevendo no quadro? Vocês estão vendo? Vai sair melhor que a encomenda. Vai sair melhor que se tivesse. Oh, Senhor, por favor, vai aí noitando ali. Ainda nesse texto de Romanos 11, 36, tem um texto lindíssimo de Colossenses 1, 16 e 17. Já lemos o 17. Mas a palavra fala que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele. E tudo foi criado para ele. Ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Nelsinho, 1 Coríntios 8, 6. Olha só que versículo. Muitos de vocês conhecem. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Já confessei isso para ti antes. Não consigo entender como num versículo o Espírito Santo consegue traduzir todo o propósito. Um versículo. Agradou ao Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. E um só Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Seu propósito é determinante, é determinado na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. De novo eu vou dizer, se nossa aspiração é que nossa pessoa ainda tenha lugar central no reino e no propósito, amado, nós precisamos nos converter. É melhor a gente começar esse retiro já nivelamento básico. Vamos tirar o eu fora, amado. O eu tem um lugar central que Deus destinou, se chama a cruz. Pode ficar tranquilo, o eu tem lugar. Tem um lugar especial no reino. O lugar do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa ambição, da nossa vanglória, da nossa preocupação com a nossa imagem. Amado, Deus determinou no seu propósito que o eu tem um lugar, sim, na cruz. E no trono se senta Jesus. Na centralidade se senta Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E nós existimos para louvor da glória dele. Abra comigo Efésios 1,
3 a 14. Vamos ler todo o texto. Estamos aqui com o trabalho, estamos indo muito bem, glória a Deus. Eu estou tão cheio de Deus aqui lendo esses textos. Meu Senhor, é como se eu estivesse escutando pela primeira vez. Oh Senhor, só vou precisar de um pouco mais de água, se alguém pode me alcançar. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Efésios 1? Efésios 1, 13. 3, desculpe. Foi a minha pronúncia aqui que te confundiu. 3 a 14. Okay. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Coloca algumas palavras-chave desse texto. Aprendi com Devane Fronk, no livro Supremo Propósito. Primeira palavra, quem? A segunda palavra, embaixo, dá um espacinho para continuar anotando no lado, o que? Primeira palavra, quem? Depois, o que? Terceira palavra, como? Quarta palavra, quando? Quinta palavra, por quê? E a sexta palavra, onde? Não te preocupe, vou repetir. Quem, o que, como, quando, por quê e onde. Conseguiram? Começamos com quem? Quem é a origem de todas as coisas? Onde tudo tem seu começo? De onde parte todo o propósito eterno de Deus? A palavra do Senhor nos responde nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, começa dizendo: bendito Deus e Pai. Ele, Deus, o Pai, é que é a origem, é o mentor, é a causa de todas as coisas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a origem de todas as coisas. Texto de Efésios 3, 14. Por essa razão, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. E você pode colocar no lado de novo o texto de 1 Coríntios 8, 6, que já vimos. O texto que nos fala que Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Quem é a origem, a causa? Quem é o autor de todo o seu propósito? Daquilo que estamos começando a experimentar, daquele que foi um mistério oculto pelos séculos e gerações, mas agora agradou ao Pai revelar completamente o seu propósito. A causa, a origem, o nome de quem está por trás de tudo se chama Deus, o Pai. Amém? Amém. O quê? O
que Deus, o Pai, tem na mente e no coração. Versículo 4. Deus, o Pai, fala, Efésios 1, que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou, colocou um alvo de antemão, para que fôssemos adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a demonstração da boa vontade de Deus. O que? Ele nos escolheu nele, nos adotou, nos chamou, nos vocacionou para filhos da sua família eterna. Efésios 1, 4, 5 nos fala a respeito dessa realidade. Efésios 2, 19. Nelsinho. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. A minha versão aqui atualizada fala, sois da família de Deus. 3,15, Nelson. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome. Efésios 1, então, 4 e 5, Efésios 2, 19, Efésios 3, 15, nos fala desse propósito, o que ele nos escolheu na sua santa família, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele, e em amor, ele nos escolheu e nos adotou como filhos da sua família eterna. O propósito eterno de Deus, de família, não começou na nossa conversão. A sua origem está no coração do Pai, no coração do Filho, no coração do Espírito, desde a eternidade passada, antes do tempo existir. Só aqui podíamos ficar 3 horas e seria pouco. Porque não tem como usar um tempo para perscrutar a eternidade. Tive vontade de levar vocês e abrir uma janela no Windows aqui para entrarmos na eternidade juntos, mas eu pensei, vou me alongar demais. Vou perder o avião. Um outro dia fazemos isso. Como? De que maneira Deus articulou isso? Só podia ser através do Filho. Nele, o Filho eterno. A minha versão fala o amado. Aleluia. O precioso, o gracioso, o querido, o lindo, o maravilhoso. É através de Jesus, o amado. O Filho eterno, ele está envolvido em todas as etapas e aspectos do seu propósito eterno. Tudo é através dele. Não se esqueça que tudo é por meio dele. Eu não sou muito bom em português, vocês às vezes notam meus erros, mas como tema de casa, depois, se tu quiser, sublinha na tua Bíblia. Eu fiz isso. Eu comecei a sublinhar todas as vezes que aparece nele, através dele, em ele, por meio, no qual, através, em, nele, digo, no qual, em quem também vós, ele que é. Eu tentei designar, mas nos versículos 3 a 7, também de 10, aparece inúmeras vezes, através dele, por meio dele, no qual, em. O que significa isso em português? Que Deus determinou que através de Cristo Jesus, todas as coisas são efetuadas. A redenção, a salvação, a adoção, a santificação, o resgate, o poder e a glória é através de uma pessoa, Cristo Jesus. Jesus é aquele que realiza o propósito do Pai. Amém? Amém. Aleluia. Como? Nele, através do Filho eterno, que cumpre todos os aspectos. No lado você pode colocar Efésios 3 a 7, ou pode colocar toda a Bíblia. Exagerei nessa, né? Mas não exagerei.
Oh, Senhor, quando? Isso aqui me cativa. Quando é que Deus preparou essas coisas? Versículo 4, antes da fundação do mundo. Ah, como isso me alegra o coração. Nós não estamos num projeto que foi inventado no século passado ou na década passada e que vai passar nos próximos 5 anos. Nós estamos dentro da eternidade. Quando que isso aconteceu e começou? Antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Olha só que versículo. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Aleluia. Quando que aconteceu? Versículo 4 de Efésios 1 nos fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O texto de 1 Pedro 1:20, que o Nelson acabou de ler, fala que o Cordeiro de Cristo que foi oferecido antes da fundação do mundo. E Apocalipse 13:8, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui nos dá um tonhonhon. A gente fica meio atônito, não sei se a palavra está certa. Meio assim, meio bobinho assim, não entendi nada, John. Eu te confesso que eu também não. Porque nós somos homens e pessoas temporais. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço, faz parte da física. E se eu estou aqui em Matinhos, perto de Paranaguá, eu não posso estar em casa com a minha amada Martinha, nem estar em Porto Alegre. Eu estou aqui, estou restrito hoje, agora, aqui, às 11 da manhã, estou aqui. Se Deus permitir, estarei à noite em casa. Mas quando nós falamos do propósito eterno, infinito, nós saímos da esfera do tempo e do espaço, da geografia, do lugar, da cultura, e nós vamos para um outro patamar, onde a Bíblia fala, onde não há tempo. Não é um tempo sem fim, onde não há tempo. A eternidade não é um tempo longo, a eternidade é um tempo sem fim. Não há tempo, melhor dizendo, é atemporal. E o propósito de Deus já se cumpriu antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Cristo já tinha sido entregue antes. E amado, o Pai já se alegra com a festa eterna, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para Ele já foi escrito o the end, o fim. O final é glorioso, não te preocupa. Nós ainda estamos aqui no meio do filme, mas o Senhor já escreveu o final. Já filmou, já registrou, já planejou, já fez tudo, já executou. Nós só precisamos chegar nele, mas já está pronto. Aleluia! Por quê? Por quê? Porque Ele nos designou para sermos propriedade dEle. Vai comigo para Efésios de novo. Olha lá o estribilho. Versículo 6, versículo 12 e versículo 14. Versículo 6 fala, para sermos para louvor da sua glória. Versículo 12 fala, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos dentro do propósito é que há um foco específico, da nossa vida ser para o louvor da sua glória. Tito 2,14. Dentro desse aspecto do porquê, é para Ele, como propriedade exclusiva dEle, para louvor, prazer, satisfação dEle, para a glória e honra dEle. Que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo todo seu,
zeloso de boas obras. Um povo totalmente seu. Lembra de 1 Pedro 2,9? Vós sois raça eleita, povo sacerdotal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos. Amados, quanto mais rápido nós aprendemos que há uma convergência correta, e quando nós vivemos para o louvor da glória dele, nós estamos dentro do propósito, e estamos cooperando com o propósito. Enquanto que resistimos e ficamos preocupados para o louvor do meu nome, do meu ministério, da minha localidade, da minha glória, do meu sentimento, do meu prazer, da minha satisfação. Furado. Você nunca vai se realizar. Você sempre vai ficar, né? Porque o cara não me olhou, porque o cara não me saudou, porque o Dani não me beijou e porque eu não cantei. Ai, meu Deus. Vamos sair da infantilidade, vamos sair da centralidade do homem para a conversão, para o centro do propósito. Deus agradou ao Pai fazer convergir todas as coisas no Filho. A palavra fala ali no texto de Efésios 1:4, perante Ele, diante dEle. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e nós poderíamos dizer nele, dentro dEle. Colossenses 1:27, o que diz? Cristo em vós, a esperança da glória. O que diz Gálatas 3:27? Todo aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foi revestido. Salmo 16, versículo 7, fala a respeito de que na pessoa dele, estamos diante dele todo tempo e toda hora, e ele, plenitude da sua glória. Salmo 16, abra comigo, vamos ler. Davi tinha uma visão profética, neotestamentária, do propósito eterno, porque o propósito não é agora, não é uma descoberta de um certo lugar, ou localidade, ou ministério. O propósito sempre existiu. E o Salmo 16, há mais de 2.600 anos, provavelmente, Davi já dizia, no versículo aqui, 6, 7, 8, o Senhor é minha porção, estou lendo o versículo 5, o Senhor é minha porção, minha herança, Ele é meu cálice, é muito linda a minha herança, bendigo o Senhor que me aconselha durante a noite até o meu coração me ensina, o Senhor, versículo 8, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias, perpetuamente, eternamente. E tem gente achando que a visão é propriedade de alguns nesses últimos séculos. Davi já vivia dentro do propósito. Louvava, adorava, dançava, pulava de alegria diante do santo lugar. Ele trouxe a arca para a casa dele. Armou o templo nos fundos do seu quintal. Debaixo ali da mangueira, não, lá não tinha manga. Da figueira, lá tinha figueira. Tivemos em Campo Grande, a gente ficou abismado de novo como tinha mangueiras, a árvore de mangueiras, não a mangueira de molhar jardim, né? E eu ainda fico babando porque eu amo manga, né? E ali, vendo aquela, ninguém dava nada, caindo as mangas, né, do pé, aquelas árvores gigantes, cheias de manga. Oh, Senhor. Davi construiu a arca, levou a arca, levou parte do santo lugar para a sua própria casa. Ali adorava diante de Deus dia e noite. Ele não era sacerdote. Ele não podia fazer isso. Mas ele já tinha entrado na eternidade do propósito. Ele estabeleceu turnos de oração e de louvor 24 horas. Entendendo que a nossa vida é uma vida de adorador. Amém? Estão comigo? Estão cansados? Dá para continuar um pouco mais? Oh, Senhor amado. O almoço vai ser joia, viu?
Oh, Senhor amado. Ora comigo. Senhor Jesus, revela-nos Cristo, Senhor. Senhor Jesus, abra nossos olhos para que possamos te contemplar. Possamos ver toda a tua glória, toda a tua honra, todo o teu louvor. Possamos contemplar toda a tua majestade, Senhor. Dá-nos essa descoberta, aventura maravilhosa de cada dia, perscrutarmos as insondáveis riquezas de Cristo. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Antes de entrarmos um pouco mais, assim, que vai nos tornar cada vez mais práticos dentro da visão, eu ainda sinto de dar uma tarefa para ti. Uma tarefa de trabalho para os próximos 30 anos, podemos dizer. É que nós não somos brasileiros imediatistas a curto prazo, nós somos cidadãos do reino. 30 anos para o Senhor é menos de uma hora, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, 24 horas é como 1000 anos, 80 anos ou 30 anos é menos de meia hora para o Senhor, não dá nem 45 minutos para Deus. Mas me fizeram muito bem alguns livros, como o de Verne Fronk, do Supremo Propósito, como o livro Uma Vida com Propósito, que saiu agora mais ultimamente, do Rick Warren, o livro do Jesus Cristo é o Senhor, do George Mitchell, algumas dessas heranças benditas do Senhor. Se tu não leste ainda, é dever como obreiro na localidade encharcar a tua vida com propósito. E eu queria te dar, eu sei que você tem como tarefa todo ano ler toda a palavra de Deus. Eu tenho alguns estudos bíblicos permanentes, e eu já confessei isso para alguns, eu sou meio obstinado porque eu ainda continuo sublinhando e usando cores diferentes, por mais que eu sou daltônico. Eu uso vermelho para discipulado e uso verde para fundamentos. E depois uso uma cor de laranja para batismo no Espírito Santo e unção. Mas depois não enxergo qual é a diferença do laranja com verde. É teimosia, né? Mas é que quando eu registro, isso é um hábito meu, quando eu sublinho, quando eu escrevo, quando eu sublinho ali, parece que algo vai entrando. E eu já gastei algumas Bíblias já. Rabiscando, escrevendo, colocando, aí eu coloco fundamento, coloco o Espírito Santo, coloco ES, toda vez que aparece a pessoa do Espírito Santo. Coloco batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, propósito eterno, coloco PE. Não é polícia do exército, é propósito eterno. Eu queria te dar como privilégio do Senhor de tu entrar na sala do tesouro e todos os dias registrar nas Escrituras a revelação do seu propósito. Tornar uma descoberta pessoal tua com o Senhor. Do Senhor te revelar página por página. Esse, meu filho, é o meu decreto contigo. Tu está dentro disso. Eu te chamei, tu és amado, tu és santificado, tu és guardado na minha pessoa do meu filho. E tu foi chamado, não temas, não te desprezes, não te rejeites, eu te chamei. Eu sei da tua fraqueza, da tua fragilidade, das tuas lutas e até das tuas quedas. Mas eu te chamei, tu és meu, propriedade minha. Deixa o Senhor ministrar no teu coração. Começa a ler a palavra com os olhos dentro do propósito do reino do senhorio de Cristo, de ser e fazer discípulos, de alcançar outro. E vai vendo cada página sobre isso. Vendo como tudo agrada ao Filho convergir para o Pai. Abra comigo em 1 Coríntios 15, 24 a 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28, fala que quando tudo convergir para o Filho, Ele, por sua vez, vai fazer convergir tudo para o Pai.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se executa, que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Diga comigo, para que Deus seja tudo em todos. Qual é a tarefa que eu te dou? Coloca ali, Pai, coloca Filho e coloca o Espírito Santo. E a tarefa que eu te dou no Senhor é, tu através da palavra, descobrir o relacionamento do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, o relacionamento do Pai com o Espírito, o relacionamento do Espírito com o Filho. Especialmente no livro de João. Mas não só nele, mas em todas as Escrituras tu vai ver, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Desde Gênesis capítulo 1, tu vai dizer que o Verbo disse Deus. Deus, o Pai, disse o Verbo, a palavra se manifestou. O Pai originou, a palavra gerou, e o Espírito gerou e pairava sobre a terra. Ali tu tem o Pai, tu tem o Filho, tem o Espírito em ação na criação. João, quando entra nisso, o discípulo amado que mais perto esteve do coração de Jesus, ele revela essa herança espiritual de que o Filho nada faz independente do Pai. Que em tudo o Pai honra o Filho. E em tudo o Filho obedece o Pai. Parece que é uma quase competição santa em quem se submete mais, em quem honra mais o outro, em quem mais ama o outro e quem mais serve o outro. Tão diferente de nós, que sempre pensa em nós. O Pai pensa no Filho. O Filho pensa no Pai. E eu te glorifiquei aqui na terra. O Espírito veio para exaltar e manifestar o Filho. E o Filho diz, se fizer algum pecado contra mim, eu perdoo. Mas se fizer contra o Espírito, eu te convido, como tarefa de casa, no teu dia a dia, abrir uma coluna na tua Bíblia e começar a escrever tudo que a Bíblia fala sobre isso. E o teu coração ser tomado pela eternidade. Coração do Pai, do Filho, uma família em amor, de honra e de gozo. Um glorificando o outro exaltando mais o outro honrando e preferindo em honra, em primazia. O Filho disse para o Pai, eu vou executar isso. Convém que eu vá, convém que eu renuncie, convém que eu me esvazie, convém que eu perco tudo. E o Pai disse, eu não vou suportar. Mas o Espírito disse, eu farei. Amados, nós vamos precisar de toda a eternidade para conceber o propósito eterno. Essa vida é pequena. Que bom que não tem outra vida. Só tem uma. Mas tem uma eternidade. Onde nós vamos poder nos deleitar em ouvir do Pai, do Filho e do Espírito. Desde a eternidade, todo o seu propósito. Amém? Amém? Qual é a frase que Deus tem nos dado que sintetiza o propósito eterno de Deus? Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Escreve isso na tua folha. Vamos esmiuçar um pouco mais. Deus quer uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Conhecemos tão bem essa frase.
Você já ouviu 500 vezes. Deus quer uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família nos fala de qual é a palavra-chave? Unidade. Coloca essa palavra, unidade. Vamos trabalhar um pouquinho. Unidade nos fala de um só coração, de conhecer a Cristo Jesus. Uma família nos fala de unidade, que nos fala de um só coração, de conhecer a Cristo Jesus. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Para o conhecer. O propósito eterno de Deus é conhecer a Cristo Jesus, nosso Senhor. João 17, quando ele fala na oração sacerdotal, ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, versículo 3, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amado, querido, na próxima, logo mais nós vamos ver, esmiuçando de novo, vendo a igreja, mas em primeiro lugar eu quero que tu veja que o propósito, uma família nos fala em primeiro lugar de um só coração, todos os discípulos sem exceção, do menor ao maior, com o coração de conhecer e prosseguir em conhecer a pessoa de Jesus. Semelhantes a Jesus, nos fala de que palavra-chave? Qualidade. Coloca qualidade, faz um quadrinho ao redor. Qualidade nos fala desse maior privilégio da vida, de nós vivermos e andarmos como Jesus. Vou repetir. A palavra-chave qualidade nos fala do maior privilégio de vivermos e andarmos como Jesus. Sermos conformados à imagem e semelhança dele. Colossenses 3:4. Cristo que é a nossa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Cristo que é a nossa vida. Vivermos, andarmos, sermos conformados à imagem de Jesus. Unidade nos fala de um coração de conhecer a Cristo Jesus. Qualidade, semelhança dele, nos fala no privilégio de vivermos e andarmos como Jesus, cada dia mais parecido com Jesus. Quantidade, muitos filhos, nos fala de quê? Nos fala de multiplicarmos a vida de Cristo Jesus, de reproduzirmos a alegria, o privilégio, a responsabilidade de multiplicarmos a vida de Cristo Jesus. Vou repetir. Uma família nos fala de unidade, conhecer a Cristo Jesus. Semelhança de Cristo nos fala de qualidade, nos fala do privilégio de sermos iguais a Cristo Jesus. Quantidade, muitos filhos, nos fala da responsabilidade, da alegria de reproduzirmos e multiplicarmos a vida de Cristo Jesus. João 15:16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei, para que vades, continua. Para que vades e deis fruto, Aleluia. e o vosso fruto permaneça, Aleluia. a fim de tudo Quanto quanto pedis pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos concede. Aleluia. Aleluia. A palavra encarnada. Oh, Jesus. Eu designei, determinei, te chamei para que vá e produza muito fruto. Para a glória de Deus Pai, nos fala de finalidade. Nos fala da glória de fazer convergir tudo para a glória de Deus.
de eu e você vivemos em função do propósito eterno de Deus 24 horas por dia. De nós vivemos em função de Jesus. 1 Coríntios 10, 31. Aleluia, Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Amados, visão do propósito eterno de Deus. Uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família nos fala de unidade. Semelhantes a Cristo nos fala de qualidade. Muitos filhos nos fala de quantidade. Para a glória de Deus Pai, nos fala de finalidade. Qual foi a palavra-chave que nós pegamos em todas as coisas aqui? Sermos como Jesus, vivermos como Jesus, coração de conhecer a Jesus, multiplicarmos a vida de Jesus e convergirmos tudo para a pessoa de Cristo Jesus. Tu pode colocar um traço final e colocar lá embaixo igual. Propósito eterno é e se chama e será para sempre a pessoa e o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que eu digo isso? Porque entrando agora de novo nessas mesmas palavras, mas pensando sobre a igreja, você vai me ajudar e vamos juntos colocar essas palavras-chave. Vamos nos levantar um pouquinho só. Eu sei que está um pouco cansativo. Espicha um pouco teus braços. Aleluia, isso mesmo. Oh, Jesus. Aleluia, isso mesmo. Dá um abraço gostoso para a pessoa que está no teu lado. Eu sei que estou abusando de ti hoje. Você aguenta um pouco mais? É um retiro de obreiros aqui, né? Não é qualquer coisa, né? É só tropa de elite aqui. Oh, Jesus. Só o Goia aqui, grupo de operações especiais do reino de Deus aqui. Só gente graúda, misericórdia. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Mais uma vez, espicha bem. Oh, Jesus. Aleluia. Enche nosso coração. Enche de fé, de ânimo, de renovo nessa manhã, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Renova nossas forças nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continuamos um pouco mais. O almoço é 12:30. E fique tranquilo que nós vamos terminar até lá, mas eu queria continuar um pouco mais, e se a gente der intervalo, a gente vai perder 20 minutos. Então senta de novo, um pouquinho mais. Continua aqui. Anota aí. Aqui, misericórdia, aqui, professor. Anota aí. Romanos 8, 28 a 30. Vai anotando. Gálatas 4, 19. Parece aquele professor que não dá tempo de anotar, né? Te lembra daqueles ali? Pá, era ruim, né? Eu vou com mais calma, foi só para te chamar a atenção. Romanos 8, 28 a 30. Gálatas 4, 19. Efésios 1, 4 em diante. Já vimos. Efésios 3, 15 em diante. Já vimos. Efésios 4, 13. Colossenses 1, 27 a 29. Vamos com calma, repita. Isso. É todo mundo já afiado, graduado, já conhece os textos de cor. Isso aqui é só revisão.
Romanos 8, 28 a 30, Gálatas 4, 19, Efésios 1, 4, Efésios 3, 15 em diante, Efésios 4, 13, Colossenses 1, 27 a 29, 2 Timóteo 3, 16, 17, 1 João 2, 6, Hebreus 2, 11 em diante. Todos esses textos que você já viu, fala dessa grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Queria que tu colocasse de novo nessa nova folha, uma família. Nessa nova linha, né? Unidade de novo, pode fazer um quadradinho ao redor da unidade. E agora tu vais escrever comigo palavras-chave que vêm na tua mente e no teu coração quando nós falarmos agora sobre o propósito eterno de Deus, sobre Cristo cabeça, mas também agora Cristo o corpo, que é um só. Quanto ao cabeça, nós vimos que o propósito eterno de uma família de unidade é um só coração de conhecer a Cristo Jesus. Agora vamos ver o mesmo propósito manifesto no corpo de Cristo, que é Cristo. Estão comigo? Deixa um espaço grande. Depende da tua letra. Uma família, unidade, nos fala de quê? Vamos lá, pipoca. E você vai notando. Nos fala de quê? Obra, tá certo. Mas acho que antes de chegar nessa palavra, tem algumas palavras anteriores. Relacionamento. Comunhão. Vamos com calma. Vocês têm que ter tempo de anotar. Comunhão. Relacionamento. Serviço. Vamos lá. Unidade. Aliança. Compromisso. Como? Eternidade, tá certo. É uma família para toda a eternidade. A fidelidade. Amém? Continua. Verdade. Honra. Muito. Amor. Isso mesmo. Perdão. Responsabilidade. Luz. Transparência. Estão anotando tudo? Vamos mais devagar. Você tem que anotar. Vocês aqui estão me pregando. E o mais lindo é que todas as palavras que vocês estão falando estão aqui. Amor. Compromisso. Fé. Doação. Aleluia. Obediência. Renúncia. Oh, Senhor. Uma família, unidade, nos fala de um só corpo. Nos fala de uma só igreja. Nos fala de uma família. Nos fala de Deus Pai. Nos fala de irmãos. Nos fala de filhos. Nos fala de Jesus, o unigênito que se transformou no primogênito. Nos fala de compromisso. Nos fala de aliança. Nos fala de intimidade. Nos fala de submissão. Nos fala de honra. Nos fala de autoridade. Nos fala de isso. Nos fala de mutualidades. Nos fala de relacionamentos. De partir o pão. Amém? Para começar. Essas palavras todas são valores intrínsecos, inerentes do propósito eterno de Deus, do qual você e eu não podemos abrir mão. E a localidade deve refletir essa glória na prática. Por isso que eu disse antes, nós vamos vir daquele visão panorâmica e vamos afunilando para concentrar e vermos na prática como tudo isso vem refletir na tua e na minha vida. Se torna concreto, palpável. Cada igreja, em cada localidade, família, precisa, pelo Espírito Santo, manifestar esses valores. Senão estamos aquém do propósito eterno. Semelhantes a Jesus.
uma outra frase embaixo, coloca uma flechinha, coloca em quadrinho, qualidade. Vai nos falar de quê? Vou esperar. Semelhantes a Jesus. Qualidade. Vai nos falar de quê? Amável. Santidade. Vamos com calma. Agora pipoca aqui. Amável. Humilde. Amável. Manso. Amável. Longânimo. Tudo isso que nós estamos falando é reflexo do caráter de Cristo. Proclamador. Doador. Submissão. Serviço. Obediência. Oh, Senhor amado. Que maravilha. Vocês estão tudo graduados. Santidade. Fiel, fidelidade. Integridade. Renúncia de novo, tá certo? Aqui também. Compaixão. Amém? Semelhantes a Jesus, nessa qualidade, discípulos dele, vou repetir as palavras que eu escrevi aqui, fala de caráter, fala de santidade, fala de edificação, fala de discipulado, nos fala de formação, nos fala de processo, cura, libertação, disciplina, confissão, luz, oração, palavra, comunhão, jejum, adoração. Nos fala a respeito do cuidado do Espírito Santo em nós, o seu fruto e a intimidade com Ele. Terceira frase, terceira colocação, muitos filhos. Flechinha, quantidade. Vou repetir, muitos filhos. Quantidade, coloca em quadrinho. Já vimos unidade, já vimos qualidade. Agora, quantidade. Nos fala de proclamação. Foi uma palavra que já tinha vindo. Isso mesmo. Multiplicação. Consolidação. Frutificação. Muitos filhos, quantidade, nos fala de produção. Tem um engenheiro aí. Gerar filhos espirituais. Muito bom. Para gerarmos filhos espirituais, nós precisamos ser o quê? Pais e mães espirituais. Nos fala de serviço, de fé, disponibilidade, amor, paciência, muito bom, perseverança, revelação, ousadia, intrepidez, entrega e como? Graça sobre graça. Como? Espírito Santo. Correção, tá certo? Na formação depois. E correção também do nosso coração, do nosso foco. Testemunho. Já ouviram falar de ganchos? De abrir a boca? De proclamador, de testemunhas, embaixadores. Aleluia. Amados, vocês estão vendo o quanto que nós estamos comprometidos? Não é um ou outro, é o somatório de tudo isso tem que ir entrando em nosso cérebro, nosso DNA e se reproduzir na localidade. Vou resumir, muitos filhos, quantidade, vocês citaram já, evangelismo, multiplicação, frutificação, reproduzir, paternidade espiritual. Eu vou incluir intimidade com Deus. Ganchos, abrir a boca, ousadia, cheio do Espírito Santo, intrepidez, fé, compaixão, paciência, longanimidade, misericórdia.
nós estávamos cantando aqui, seja os teus olhos, que possa olhar os aflitos, é isso, à procura dos aflitos. Eu tenho uma miopia, e agora uma presbio, como é que se chama? Não é a presbitério, não, presbio. Mas é que se chama, é o mesmo nome em grego, vem do presbítero, né? Aquele que é mais velho, ancião, começa a ter uma visão que não consegue mais ler, né? Tem que colocar o livro longe, né? Tá? A miopia me tira de visão, eu não consigo enxergar nitidamente, né? O Lula está ali atrás junto com o Sandrinho, eu consigo ver, mas com os óculos. Sem os óculos, não enxergo. Não consigo ver com clareza. Nós precisamos ter olhos para ver os aflitos ao nosso redor. Oh, Senhor Jesus, misericórdia, Pai. Deixa eu te contar um episódio. Estava na Bélgica há poucos dias atrás com um querido casal chamado Yuan e Chesti. Eles estiveram há 2 anos atrás em Porto Alegre conosco mais de 1 mês e meio. Mais ou menos 1 mês e pouco. E depois voltaram para lá cheios de Deus. Ele, teólogo, formado em 2 escolas teológicas, uma nos Estados Unidos, outra na Bélgica. Ele, doutor em teologia, foi ser discipulado pelo Fred, lá na Suécia. E ele começou a abrir a sua casa para fazer discípulos, e no início alguns ou muitos não quiseram vir. E um pouco decepcionados, a Chesti, a esposa, e ele estavam caminhando na rua, quando de repente ela subindo na calçada, começou a ver algumas pérolas, como se fosse um colar de pérolas que tivesse sido jogado ao chão. E aquelas pérolas estando no chão, na calçada, as pessoas caminhando por cima e não se dando conta, ninguém vendo. E ela se deu conta e viu aquelas pérolas no chão e olhou para o lado, quem é que tinha perdido aquelas pérolas? Aquele colar. Ninguém. Não viu ninguém. Então ela se ajoelhou, juntou aquelas pérolas e guardou. E Deus falou para ela: eu tenho aqui na Bélgica pérolas que estão jogadas ao chão. As pessoas andam por cima, pisam, pisoteiam e não dão modo. Mas tem pérolas que tu vais ter olhos para ver. E tu vai acolher e recolher. E tu vais guardá-los para mim, diz o Senhor. Eu darei para vocês nessa nação pessoas que são pérolas, que as pessoas passam por cima e não dão valor, mas os teus olhos vão ver. Ano passado nós tivemos lá em setembro, esse ano de novo em outubro, o Fred veio da Suécia, o Sérgio Urives de Canoas, e nós fomos para lá de Porto Alegre, e tivemos com aqueles amados irmãos. E na sala de um dos casais de discípulos, o ano passado não tinha nada em ninguém, a não ser Yuan e Chesti. E aquele ano foi um ano de semeadura e de proclamação. Esse ano nós tivemos na casa do Vim e da Nicole, um casal querido de discípulos, perto de Bruxelas. E ali na sala deles, vários discípulos, já tem 14 vinculados com ele. E nós olhando, tem 4 pastores, colegas de seminário, espalhados pela Bélgica. E ali nós orando, clamando pelo país, clamando pelas cidades, gerando em Deus a multiplicação no Espírito. A Chesti tinha falado dessa visão, desse episódio, e o meu coração se encheu de fé e de graça. E eu disse: já tem pérolas aqui. Cada uma dessas vidas. O Rudy e a Marina, cada um, o Michael, a Priscila, cada um desses discípulos que o Senhor tem dado, são pérolas que Deus tem dado no coração de vocês. E eles vão alcançar outros aqui nessa nação. Eu comecei a pedir: Senhor, não me deixe ser alguém que anda afoitamente e displicitamente, não essa palavra, assim, de uma forma displicente, né? Uma forma desligada, e que passa por cima de pérolas e não vê que são pérolas, e não se abaixa para acolher.
Às vezes tão atucanado, tão cheio de ocupação e preocupação, que não vejo as pérolas que estão ao meu derredor. Coloca a mão nos teus olhos e ora comigo. Para que Deus nos dê visão. Nos dê visão para ver as pérolas que estão ao nosso derredor, na nossa cidade. Nossos vizinhos, colegas, companheiros. Nos enche de compaixão para vermos as vidas valorosas, preciosas. Para que nós não tenhamos uma visão míope, mas uma visão clara do reino. De unidade, de qualidade, mas também de quantidade, em cada localidade, multiplicando a 30, a 60 e a 100 por um, gerando um fruto para o reino de Deus. Nossos olhos possam ver os discípulos que estão conosco como pérolas, não como problemáticos, não como débeis, como difíceis, como quem não vai dar nada. Não, vamos ver cada discípulo, cada vida que o Senhor tem nos dado como preciosidade no reino de Deus. Em nome do Senhor. Por favor, converte meu coração, Senhor. Eu quero ter uma visão clara das pessoas. Por favor, Senhor, nos converte nesses dias por dia. Por favor, Senhor. Oh, Senhor. Finalidade nos fala para a glória de Deus Pai. Nos fala de louvor. Nos fala de adoração. Nos fala de gratidão. Nos fala de uma vida de alegria. Nos fala de gozo em Cristo. Para a glória de Deus Pai, nos fala do foco na pessoa de Jesus. Tudo é Ele. Nosso coração, como João Batista, convém que ele cresça e que diminua eu. Para a glória de Deus Pai, nos fala da finalidade, nos fala de nossa renúncia, nos fala de humildade, nos fala de mansidão e de simplicidade quanto à nossa pessoa. E nos fala desse louvor e glória e adoração e gratidão, convergindo o foco para a pessoa de Jesus. Tudo para Ele, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é focado na pessoa dEle. Dani, vamos cantar de novo antes de concluir aqui aquela canção de Somos Teus Pés. O Senhor precisa marcar esse retiro com esse cântico. Os outros irmãos podem vir. Vamos coloca-te em pé comigo. Ou se alguém precisa fugir rapidamente para o banheiro, vai. E voltar, mas vamos cantar umas 2, 3 vezes a canção de novo, antes de eu fazer o arremate.com aqui. Oh, Senhor Jesus. Temos ainda meia hora, 40 minutos. Eu sei que estou abusando, não te dando intervalo, mas me perdoa essa vez, querido. Somos teus pés, somos tuas mãos, somos teus olhos, somos teus ouvidos, Senhor. Somos teu coração que com paixão pelos perdidos, Pai.
Glória